Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Energia Aplicada. E a partir de hoje nós vamos iniciar um curso denominado Fatores que afetam a eficiência de turbinas a vapor. Hoje nós teremos a primeira aula desse curso, de um total de 10 aulas online. Na aula de hoje nós vamos tratar da eficiência teórica do estágio simples de uma turbina de ação. Eu sou o professor Igor Marcel Gomes Almeida, sou engenheiro mecânico, e vamos junto para a nossa aula. A gente vai começar a aula tratando da eficiência teórica para um estágio simples, certo? Mais à frente nós vamos ver a equação de eficiência para um estágio duplo. Nós vamos agora montar a estrutura da nossa turbina a vapor, né? A turbina a vapor, ela vai precisar de um bocal, que está representado aqui. Então esse bocal ele vai converter a energia na forma de pressão do vapor, que vem de uma caldeira. Vai converter essa energia de pressão em energia cinética e vai descarregar o vapor a uma velocidade V0, velocidade absoluta. Velocidade absoluta do vapor, né, que vai entrar na palheta da turbina. Então a gente vai representar agora a nossa palheta, que apareceu aí. Na palheta a gente tem duas seções de análise, né? Existe a seção de entrada da palheta, que é essa aqui, e a seção de saída do vapor, né, da palheta, que é essa mais inferior. Essa palheta, devido à ação do vapor, vai se deslocar a uma velocidade tangencial, que a gente vai chamar aqui de W. Nós vamos considerar inicialmente, nessa análise teórica, que o bocal ele vai descarregar vapor tangencialmente à palheta. Ou seja, o bocal ele não vai apresentar ângulo de inclinação com relação ao plano horizontal, certo? Em situações que a gente vai estudar nas próximas aulas, quando a gente chegar no cálculo da turbina de ação real, nós veremos que os bocais eles vão apresentar um ângulo de inclinação com relação ao plano da palheta, certo? Então esse ângulo ele vai ser chamado lá na frente, a gente vai denominar por alfa, né? Mas por enquanto aqui vamos nos ater numa análise mais simples e idealizada, né? Bom, então com base na carga de vapor que vai sair do bocal, há uma vazão e com uma velocidade absoluta V0, esse vapor vai encontrar a seção de entrada da palheta, fazendo com que a palheta se desloque, né, a uma velocidade tangencial W. O fato disso resulta em existir uma velocidade relativa entre vapor que sai do bocal e a palheta que está se deslocando a W, né? Então a gente vai representar aqui uma primeira componente de velocidade relativa, que a gente vai chamar de V0 menos W. Então para eu calcular essa componente, vai ser a diferença entre a velocidade absoluta do vapor e a velocidade da palheta. Na seção de saída da palheta, também existe uma velocidade relativa, que também vai ser denominada por V0 menos W. Notem o seguinte, as setas aqui que eu estou representando na cor vermelha, para a direita, né, horizontal para a direita, indicam seção de entrada da palheta, ok? Setas vermelhas horizontais para a esquerda indicam seção de saída da palheta. Um outro fato importante que a gente vai notar aqui é que nós vamos considerar que essas duas velocidades relativas que a gente indicou agora, elas são iguais. Por que elas vão ser iguais nessa nossa análise? Porque a gente está desprezando o efeito de atrito que existe na superfície da palheta, por onde o vapor se desloca, ok? Na seção de saída da palheta também vai existir a componente de velocidade absoluta do vapor. Essa velocidade absoluta do vapor que sai da palheta, ela é determinada através de V0 menos 2W, ok? Então a gente representou agora o nosso sistema de análise de um estágio simples, do ponto de vista teórico, né?
Lembrando que o nosso bocal desse sistema, ele realiza um processo de expansão isoentrópica. Agora a gente vai analisar quais equações a gente pode determinar, né, para realizar os cálculos, seja de eficiência, de potência, de força, sobre a palheta dessa turbina, né. Primeiro vamos determinar a força na palheta. Para isso, a gente precisa invocar o princípio da conservação da quantidade de movimento, em que nós sabemos que a força resultante devido a um fluxo de massa, que nesse caso aqui é a vazão de vapor, né, vai ser igual a vazão, né, que é essa vazão em massa, vezes a variação de velocidade, né, das duas componentes de velocidade sobre o meu sistema. Então, para o sistema aqui bocal palheta simples, a força sobre a palheta vai ser vazão máxima de vapor vezes 2 vezes V0 menos W. Então isso aqui, ó, V0 menos W, são as velocidades relativas, né, que a gente viu lá no slide anterior, ok? Vamos determinar agora a potência produzida por essa turbina simples. Então, potência produzida vai ser o quê? Potência produzida vai ser uma força em Newton, né, sendo aplicada a uma dada distância em metro no tempo, certo? Então, força vezes metro, Newton vezes metro, né, certo? É joule, ok? No tempo, segundo, joule por segundo, isso é watt. Então, potência produzida pela turbina. Força da palheta vezes velocidade da palheta, velocidade tangencial da palheta, W. Então, substituindo essa equação aqui, nós temos a equação de potência produzida em watts pelo meu estágio. Determinando agora a energia disponível que existe no vapor após ele passar pelo bocal, considerando que o bocal ele vai realizar um processo de expansão isoentrópica, essa potência ou energia disponível no vapor, ela é calculada através da vazão máxima de vapor vezes a energia cinética definida pela velocidade absoluta do vapor, né, na saída do bocal. Se a gente quiser calcular a eficiência desse estágio simples, nós sabemos que a eficiência vai ser a razão entre a potência produzida pelo estágio e a potência fornecida para o estágio, né, disponível a esse sistema. Então nós vamos substituir aqui a potência produzida, essa equação aqui, e potência disponível essa aqui, né? Então, substituindo aqui e rearranjando a nossa equação, nós chegamos, ó, à equação de eficiência do estágio simples, função de velocidade da palheta e velocidade absoluta do vapor. Nós podemos ainda reescrever essa equação com base no parâmetro adimensional, né, que vai ser muito importante nas nossas análises, que é chamado o parâmetro velocidade da palheta sobre velocidade absoluta do vapor. Ok? Esse parâmetro aqui é chamado de razão de velocidade da palheta. A partir dessa aula nós vamos utilizar muito esse parâmetro aí. Reescrevendo essa equação aqui de eficiência na forma somente de função de RVP, que é a razão de velocidade da palheta, nós temos a eficiência do sistema de estágio simples, 4 vezes razão de velocidade da palheta menos razão de velocidade da palheta ao quadrado. Nós vamos guardar essa equação aí. E relembrando que velocidade da palheta sobre velocidade absoluta do vapor, nós vamos definir aqui a partir de hoje como razão de velocidade da palheta, que eu vou indicar aqui nas aulas por RVP. Vai ser a sigla que eu vou usar, que a gente vai encontrar aqui nas nossas aulas, ok? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar essa equação de eficiência e vamos construir uma tabela para ver os possíveis valores de eficiência que a gente pode ter de um estágio simples, à medida que eu utilize diversos valores de razão de velocidade da palheta. Então aqui nós temos a nossa tabelinha.
Primeira coluna, razão de velocidade da palheta, variando de 0 a 1, 0, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8 e 1. E na coluna da direita, o resultado de eficiência, né, para cada valor de RVP. Nós notamos o que? É que eu noto aqui, olhando esses resultados, que a eficiência máxima possível de 100% ela vai ser obtida para um RVP, razão de velocidade da palheta, de 0,5, ou seja, a velocidade da palheta sendo a metade da velocidade absoluta do vapor, né? Então esse aqui seria o valor ideal que a gente teria que adotar, né, para essa nossa turbina teórica. Se eu utilizar a velocidade da palheta como a metade da velocidade absoluta do vapor, o resultado que a gente chega aqui, a velocidade absoluta do vapor que sai da palheta, desse estágio, que é essa componente aqui, a velocidade absoluta é nula. Então, velocidade absoluta do vapor na saída, nula. Então, com isso, nós teríamos a nossa máxima eficiência aqui, né, de 100%. O que é mais interessante é que, apesar de ser uma análise teórica aqui, bem simplificada, esse valor de RVP de 0,5, se a gente for analisar turbinas reais, né, o ponto de máxima eficiência dessas turbinas ele vai estar bem próximo desse valor aqui de 0,5. Vamos imaginar um caso em que eu precise obter uma estimativa ou aproximação de eficiência de um estágio de uma turbina simples para diversos valores de razão de velocidade da palheta diferente, conhecendo a eficiência máxima desse estágio, né? Então, para isso, a gente vai utilizar essa equação. O que é que a gente fez aqui? A eficiência do meu estágio da turbina para um dado valor de RVP, W sobre V0, sabendo-se a eficiência máxima desse estágio. Então, a eficiência no meu ponto de interesse para um dado RVP é igual à eficiência máxima do estágio vezes a eficiência do estágio simples. Vamos fazer um exemplo de utilização dessa situação. Considerando que eu tenho uma situação em que a eficiência de um dado estágio simples de ação com RVP de 0,5 foi de 82%. Então esse ponto aí é o ponto de máxima eficiência, né? Então seria 82% é a eficiência máxima do estágio. E aí ele pergunta qual a eficiência aproximada desse mesmo estágio, considerando agora um RVP de 0,28. Então vou pegar essa equação aqui, superior, né? E vou substituir esses valores. A gente vai encontrar a eficiência aqui para o RVP de 0,28. A eficiência máxima é quanto? 82% no ponto de RVP 0,5, eficiência máxima, vezes a eficiência do estágio simples, substituindo a RVP de 0,28. Então nós chegamos aí a uma aproximação estimativa da eficiência como sendo 66,1%. Nós vamos agora avaliar o torque nesse meu sistema simples. Nós sabemos que a força na palheta é dada por vazão máxima de vapor vezes 2 vezes a variação de velocidade relativa, né? Então aqui seria a velocidade relativa que nós vimos lá no esquema no início da aula. Torque é o que? Torque vai ser uma força vezes o raio médio desse meu rotor aí, né? Então vou pegar o diâmetro do rotor médio dividido por 2 vezes a equação de força. A equação de força é essa aqui, então eu vou multiplicar essa equação por diâmetro sobre 2. E aí nós chegamos agora aqui a vazão máxima vezes velocidade absoluta do vapor vezes o diâmetro médio do rotor multiplicado por 1 menos RVP.
Considerando que vazão máxima que passa pela turbina, velocidade absoluta do vapor e o diâmetro médio do rotor são constantes, né, do meu sistema, chamado constante K, nós temos que o torque, nesse estágio simples, é igual a constante K vezes 1 menos RVP. Então nós deixamos aqui a equação de torque função somente de RVP e da constante. Então com isso, eu posso observar dois dados interessantes. O primeiro aqui, se eu tiver um estágio de uma turbina de ação simples projetado para operar a um RVP de 0,5, o torque do rotor bloqueado vai ser o torque do projeto multiplicado por 2. Certo? O que é torque do rotor bloqueado? É a situação em que o rotor da minha turbina vai estar com um RPM nulo, né? Vai estar parado. Então, torque aplicado nessa situação, né, é 2 vezes o torque da condição de projeto, considerando RVP igual a 0,5. Se eu tiver agora uma velocidade de projeto dobrada, multiplicada por 2, o torque vai ser teoricamente 0. Ok? Então, essas duas conclusões eu observo com base nessa equação aqui de torque. Vamos agora analisar um sistema de duplo estágio. A gente fez anteriormente para um sistema de estágio simples. Vamos construir agora um estágio duplo. Bocal, liberando o vapor a velocidade absoluta V0, tangencial à palheta. A palheta se desloca com velocidade W. Na palheta vão existir duas componentes de velocidade relativa, dadas por V0 menos W. Uma velocidade relativa na seção de entrada da palheta e outra na seção de saída da palheta. Na seção de saída da palheta nós também vamos ter a velocidade absoluta do vapor, que vai ser dada por V0 menos 2W. Então, essa primeira figura aqui foi o sistema que eu mostrei a vocês lá no início da aula, né? Sistema simples. Eu vou acrescentar agora mais um estágio, que vai ser o quê? Uma dupla, né? Bocal ou fileira de palhetas fixas e palhetas móveis. Então, acrescentando primeiro a palheta fixa, coloquei aqui, ela vai funcionar como bocal, né? E direcionador de fluxo. Essa palheta ou fileira de palhetas é estacionária. Vai existir sobre ela essas duas componentes de velocidade absoluta. A velocidade absoluta do vapor que saiu do primeiro estágio vai entrar nessa palheta aqui e vai sair da palheta estacionária também com velocidade absoluta V0 menos 2W constante. Após isso, a gente vai acrescentar agora a nossa fileira de palhetas móveis. Então, isso aqui define o segundo estágio, certo? Na minha outra fileira de palhetas móveis, que vai estar se deslocando com velocidade W, vai ter vapor entrando com velocidade absoluta V0 menos 2W, velocidade relativa na entrada da palheta V0 menos 3W, velocidade relativa na saída da palheta V0 menos 3W e velocidade absoluta do vapor na saída da palheta do último estágio, da última fileira, V0 menos 4W. Então aqui nós temos o nosso agora sistema com dois estágios. E aí a gente vai analisar agora esse sistema e encontrar as equações para ele, para a gente poder comparar com o sistema de estágio simples. Nós sabemos que a potência produzida, ela vai ser função aqui, ó, do somatório, né, da variação das velocidades relativas. Então, potência produzida vai ser vazão máxima de vapor vezes velocidade da palheta. Multiplica agora aqui as variações da velocidade relativa, ok? Então, aqui, ó, 2 vezes V0 menos W é o que? As velocidades relativas aqui no primeiro estágio. Mais 2 vezes V0 menos 3W, velocidades relativas no segundo estágio, né?
na segunda fileira de palhetas móveis. E aí nós chegamos nessa equação de potência produzida para um sistema de 2 estágios. Obtendo a eficiência agora para esse sistema, eu vou substituir esse termo aqui de potência produzida aqui na equação de eficiência. Então eu vou ter potência produzida dividida pela potência disponível, né? Potência fornecida ao meu sistema, a minha fileira de palhetas móveis. E aí nós chegamos nessa outra equaçãozinha aqui de eficiência para o estágio duplo, também em função somente da razão de velocidade da palheta. Analisando agora do mesmo ponto de vista que a gente analisou para o sistema de estágio simples, nós vamos construir uma tabela e encontrar o valor de RVP que corresponde à máxima eficiência do sistema de 2 estágios. Para isso a gente vai fazer o que? A gente vai aplicar a derivada da equação de eficiência sendo igual a zero para obter o ponto de máximo, né? Máxima eficiência e o valor correspondente a essa máxima eficiência de RVP. Então, com isso nós obtemos o valor de RVP ideal de 0,25. E aí a gente pode construir também a tabela comparando, né? Para cada valor de RVP, um valor de eficiência do sistema. Então a gente nota que para o sistema com 2 estágios, o ponto de máxima eficiência ele é a metade do RVP, né? Do ponto de máxima eficiência para o sistema de estágio simples. Lá no estágio simples a gente viu que a eficiência máxima ocorre a RVP 0,5. Aqui nós estamos vendo que a eficiência máxima ocorre a RVP 0,25, ok? E com isso a gente pode chegar também em uma outra informação interessante, que é a partição de potência produzida nos 2 estágios. Nesse sistema de estágio duplo, o primeiro estágio ele vai ter uma participação de 75% da potência total produzida na turbina, né? E o segundo estágio vai ter uma participação de 25% da potência total produzida. Ok, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Nos encontramos na próxima aula. Grande abraço a todos. Até a próxima.